Werewolf by Night introduz o lobisomem e o Homem-Coisa UCM. Olha só. Gurizada, é claro, antes de começar, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, assim eu posso produzir muito conteúdo pra vocês. Vamos lá. Olha só, quando a gente vai abordar esse novo curta que saiu da Marvel, a gente tem que olhar em diferentes aspectos justamente por ele não ser tão convencional. Obviamente a gente não tá falando de uma série de comédia como She-Hulk, mas sim de uma série que tem uma pegada meio aquele terror clichê, chega até a ser um pouco cômico em alguns momentos assim, né? A gente consegue ver um exagero em algumas coisas na fumaça, em outros aspectos ali do cinema mesmo. Mas o que acontece? Quando a gente tá falando de Marvel, quando a gente tá falando do universo de monstros, tem seres que a gente não pode esquecer. E um deles é justamente o lobisomem e também o Homem-Coisa. E a gente conseguiu justamente nesse pequeno trecho aí desse universo de monstros já conseguir ver esses dois personagens que são simplesmente incríveis. E a gente vai trabalhar cada um deles. A gente tem que pensar que esse filme aí, né, que esse curta-metragem, por mais incrível que ele pareça, né, ele é muito violento e ele tem assim uma quantidade de sangue muito grande, né? E o tom desse filme, a gente pode ver que tá em preto e branco, ele lembra justamente aqueles filmes clássicos de terror de 1940 que deixou aí tudo num aspecto mais lindo, né? Esse aspecto old que deram ficou muito legal e obviamente tem um plot twist no final para quem não assistiu ainda, né? E os monstros e criaturas, então a gente consegue finalmente confirmar que sim, existem monstros e criaturas aí perversas dessa mitologia toda dentro do CM. E pelo visto existem desde sempre, justamente a gente vê na introdução do filme ali, né, que é uma família que caça, que já caçam há muitos anos. Deve ser bem complicado crescer com essa família. Mas vamos lá. O ponto-chave desse curta-metragem é justamente a amizade do Jack e do Ted, né? Que a gente consegue ver que é uma relação muito especial, né? Justamente porque o cara, né, que é um monstro, ele foi tentar salvar o seu amigo e justamente ele se meteu no covil dos caçadores de monstros, uma coisa que, né, não seria muito recomendada pra quem é um monstro, né? Eu mal posso esperar pra descobrir de que raça do mal você é. Então a gente pode ver que, sem dúvidas, eu acho que essa produção foi a melhor parte da fase 4 até agora, sem sombra de dúvidas, né? Obviamente acabou introduzindo muita coisa, né? Mas vamos lá, nos quadrinhos, né, essa pedra de sangue que a gente vê dentro do filme é justamente ela que concede aí, né, poderes especiais como força sobre-humana e velocidade, tem até um fator regenerativo aos caçadores, como a Elsa Bloodstone, né? Que provavelmente a gente vai ver ela nas outras séries, né? Ela é uma espécie aí de Van Helsing, a gente pode dizer assim, né? E pra ser honesto, essa pode ser a melhor parte. Mas vamos lá, agora que a gente já entendeu mais ou menos o preceito desses personagens, a gente tem que tentar ver qual que é o lobisomem, quem que é, né, o Homem-Coisa. Vamos dar um exemplo. A primeira aparição do Homem-Coisa nas HQs da Marvel se deu nas páginas de The Savage Tales de número 1 e de maio de 1971. A revista era publicada em preto e branco e tinha como parte do apelo chamar a atenção dos fãs das HQs de horror. Então a gente vê essa pegada justamente desse ser, ele é meio bizarro, né? Então eles tentavam fazer esse ser realmente ser estranho para poder chamar a atenção aí de um possível público, de um possível, né, alvo em potencial das pessoas. Mas vamos continuar, né? O personagem ele apareceu justo na primeira edição em uma breve história de 11 páginas, né? E ele foi criação de um conjunto de pessoas que a gente já conhece, que é o Stan Lee, o próprio Grey Morgan, que criaram N heróis que a gente já conhece, sem falar do Roy Thomas e do Gary Conway. A ideia partiu de Stan Lee, que ele queria criar um anti-herói que fosse lentamente perdendo a sua humanidade, nada melhor do que um monstro aí, com esse aspecto pantanoso, a gente pode dizer, né? Ele parece muito aqueles seres que a gente vê do monstro do pântano, né? Mas vamos lembrar, o Dr. Theodore Sellis, né, que é o nosso querido Ted, ele era um bioquímico norte-americano e que foi contratado para participar do Projeto Enxofre, um experimento do exército que buscava formas de deixar os soldados imunes aos efeitos das armas biológicas. E obviamente, né, quando a gente sabe que tem um cientista e tem uma causa meio maluca, a gente sabe que muito provavelmente que vai dar errado isso. Não foi diferente com o Theodore, né? Ele então criou o soro SO2 e que se tornou inutilizável, já que transformava os usuários em monstros. Ele então se apaixonou por Ellen Brandt, uma de suas alunas, e os dois optaram por se mudar para os Everglades. Os Everglades, para quem não sabe, é as regiões dos pântanos dos Estados Unidos, essas regiões aí onde tem muitos crocodilos que a gente vê aí nas séries, né? Mas vamos lá.
Sem que ele soubesse, Eren na verdade era uma agente do IMA e estava levando-o para uma emboscada. Com um pressentimento ruim, ele injetou a única dose que tinha do SO-02 em si mesmo e acabou sofrendo um acidente de carro no pântano local. Transformando-se então pelo soro e pelas propriedades místicas do lugar, ele virou o Homem-Coisa e atacou vários agentes do IMA, incluindo Eren, cujo rosto ele queimou com seus poderes. Então a gente consegue ver justamente essa relação do Homem-Coisa ser muito conflituosa, porque ele matou alguém que ele teoricamente amava. A gente sabe que essas questões aí não são muito bem aceitas, né? Mas vamos lá, o que a gente pode esperar então de ter o Homem-Coisa dentro do UCM agora? Provavelmente a gente vai ver dentro dos próximos filmes da Marvel a inserção de novos seres, assim, justamente porque a Marvel sempre teve essa pegada de trazer esses seres, até alguns deles, né? Nem todos são bons, a gente tem que lembrar, né? E justamente trazer alguns vilões que são muito conhecidos por serem monstros, como o próprio Drácula, e que provavelmente a gente vai ver no Blade, né? O filme do Blade que tá planejado aí, já tá em produção. Mas o que acontece? O que a gente tem que esperar deles? O universo de monstros da Marvel, ele é muito vasto, então é muito provável que a gente consiga ver provavelmente uma formação de uma equipe, né, que vai lutar contra alguma ameaça que eu imagino que seja mística, quem sabe envolvendo até o Wong, o próprio Doutor Estranho, né? Mas eu não acredito que o Cavaleiro da Lua e esses outros heróis aí que tem essa pegada mais mística, mais mitológica, vão aparecer nas equipes principais do MCU, como, sei lá, uma guerra secreta, talvez uma guerra secreta na realidade, mas uma equipe dos Vingadores, uma formação de Vingadores, eu não acredito nisso, justamente porque você modifica muito o fato, você tira muito o foco das coisas, né? Então é muito provável que a gente ainda veja esses carinhas muito em breve dentro do CM. Então a gente tem que lembrar também que o Cavaleiro da Lua foi a série que apresentou pra gente algumas entidades, né? A gente viu as entidades lá que apareceram, né? Fizeram todos os seus rodeios lá dentro e a gente viu que existem então muitos outros seres místicos e que vão ser apresentados. E no começo já desse curta, a gente consegue ali ver, durante um momento em que tá mostrando a entrada daquele templo, a gente consegue ver justamente uma espécie de gravura que tá naquelas paredes, onde tem, a gente viu a referência até mesmo do próprio Thor lá dentro. Então é muito provável que a gente consiga ver várias referências a seres que já existiram ou que ainda possam vir a existir, né? O fato é que a gente tá vivendo um momento do UCM que não tem mais o que a gente pode não esperar, né? A gente antes fala, pô, tem tão pouca coisa, só Vingadores. Agora de fato é o momento que o leque tá abrindo e que tem muita coisa pra vir. Eu só queria me mostrar disponível para a senhora. Maravilha, pode começar limpando essa imundície. E obviamente a gente não pode esquecer da Bloodstone, que ela vai ser, né, com certeza uma das antagonistas de quando a gente tá falando do universo de monstros, justamente por ela ter toda essa bagagem, de ela ser neta de um caçador de monstros, né, e de ela ter toda essa bagagem no próprio sangue dela, de ser um sangue de caçadores, ela é meio que famosa no mundo dos caçadores de monstros, então é muito provável que a gente realmente veja a Bloodstone de volta, e a interação dela agora que, né, a gente pode falar que ela é uma caçadora facultativa, ela caça dependendo do bicho que é, né? Ele foi naquela direção. Mas beleza, gurizada, eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!